Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins. Nessa nossa jornada borromeana, fazendo os nós, fazendo tranças, amarrando. Vimos nesses últimos vídeos aí diversas formas aí de fazer as amarrações, né? De fazer os lapsos, de empilhar os elos, fazer tranças. Estamos começando a mexer com as cordinhas aí, né? Vamos ver como é que a gente vai ficar. Espero que todo mundo consiga daqui uns dias fazer todas as tranças, todos os enodamentos que o Lacan faz, né? A gente vai ver isso no Lacan desde muito cedo. A gente tem aqui nesse seminário aqui, ó, o 21, né? Que é os não tolos vagueiam, o Lenon du Perrin. A gente também lá no 22, o RSI, aqui no 23, né? O Santoma com TH, muito bacana. Eu queria apresentar um outro vídeo para vocês aqui também, um outro livro, perdão, muito interessante. Fabian Schetzman, né? Ensaios de Clínica Psicanalítica Nodal, Santoma, um livro muito bom, uma ideia fantástica, muito bem trabalhado. O pessoal ali da Argentina, a escola argentina que trabalha, né? O Fabian Schetzman, meu autografado por ele, num evento que eu fui muito bacana. E outras pessoas que também temos lá, na Nieves da Funkio, a Pablo Amster. A gente tem muito pessoal bacana lá que trabalha com essa parte nodal, a parte dos nós, a parte da topologia do Lacan, o Alfredo Edelstein. A gente tem uma turma muito bacana lá, muito interessada nessa parte, que faz trabalhos ótimos, ok? Hoje, como a gente se propôs a fazer, a nossa ideia hoje é caminhar para a ideia do quarto elo, não é isso? Como que a gente poderia passar um quarto elo inodando aqueles três que a gente já tem, só que borromeanamente, né? Essa é a ideia de nominação que a gente já viu alguns vídeos atrás, né? E o Lacan utiliza esse quarto elo para tratar dos nomes do pai, né? Quando ele faz esse aqui, né? Este seminário, a tradução desse seminário é muito interessante, né? O nome do seminário, aqui está os não tolos vagueiam, a gente vai ter os não tolos erram, mas é toda uma história, né? Do Lacan, lá desde o seminário 11, quando ele foi excomungado da IPA, como ele diz, e que ele tinha se proposto a fazer um seminário que ia chamar os nomes do pai, Le Nom du Père, e ali teve toda uma briga com a IPA. O Lacan foi expulso da IPA e ele disse que nunca mais faria um seminário com o nome Le Nom du Père. 10 anos depois ele volta e faz um novo seminário com o nome de Le Nom du Perrin, muito próximo, só que é um jogo de palavras que, né, não é mais os nomes do pai, mas sim os não tolos erram. E uma crítica ao pessoal da IPA, uma outra forma de pensar, como é que é essa errância. Uau, muita coisa para se pensar só a partir desse nome que ele propõe. Mas tá, ele vai trabalhar então esses nomes do pai. Uma das formas de pensar esses nomes do pai é como uma nominação, esse quarto elo que vai amarrar borromeanamente, novamente, os três elos que a gente tem. Há um ponto bastante interessante no que diz respeito ao enlaçamento do quarto elo. Durante o seminário 22, ali, o RSI, o Lacan trabalha boa parte desse seminário com a cadeia de três elos, né? E ela sempre se apresenta enodada ali borromeanamente. Nessa configuração, um quarto elo não é possível, porque ele não consegue, né, se amarrar ali aos demais. A gente precisa, né, para isso aí, imaginar algumas regrinhas aí para esse enodamento aí do quarto elo, para que a gente consiga fazer uma experiência aqui e ver que isso não vai funcionar. Tá, seja lá por qual ponto eu vou começar a trançar ali o quarto elo, tá, entrelaçar ele sempre vai ter que passar nos elos, né, alternadamente, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, em todos os elos que ele for encontrando ali pela frente. Ele também sempre terá que estar assim, reforçando algum elo, por isso que ele fica com aquele formato ali parecendo uma orelhinha. Vocês lembram dos vídeos anteriores que a gente apresentou? Então, fica com aquela forma tipo uma orelhinha, porque ele está contornando algum elo ali e fazendo aquele reforço desse elo. Outra coisa também que a gente tem que pensar é que ele sempre tem que passar por aquele centrinho, aquele miolinho onde os três elos se encontram, tá? Que é onde o Lacan vai colocar o objeto A, né? Quando ele faz esse desenho, coloca os matemas dele ali. Então, a gente precisa pensar que essas três
coisas, essas 3 características têm que acontecer para a gente poder passar o quarto elo. Vamos lá, só para relembrar rapidamente, passar por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, né? Fazer esse formato de orelhinha, reforçando um elo e passar pelo centro, por aquele miolinho, ok? Então, vamos fazer uma vez aqui, uma qualquer, só para vocês verem. Nós vamos ter aí um nó borromeano feito, né? Os 3 elos enodados borromeanamente, e a partir daí vamos passar o 4 elo. Vamos lá. Então tá, vamos fazer essa primeira apresentação. Eu já tenho aqui a cadeia enodada borromeanamente. Aqui está na ordem levógera, o vermelho está aqui sobre o azul, não é isso? E além dos fiozinhos, como a gente usou no vídeo anterior, eu vou usar dessa vez. Fica mais fácil um pouquinho de passar, pelo menos para a gente entender aqui. Vou usar aqui esse cadarço preto para a gente poder fazer. O que é a regrinha que a gente falou? Eu tenho que ir passando por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Eu tenho que seguir fazendo uma orelhinha, contornando, não é isso? E eu tenho que passar ele sempre pelo centro, por esse miolinho onde os 3 se encontram. Então vamos lá, vamos começar a fazer o enlaçamento, o trançamento do elo preto. Vamos começar aqui por baixo do azul. Por baixo do azul, por cima do vermelho, por baixo do verde, por cima do vermelho, puxei, por baixo do azul, por cima do vermelho, cheguei aqui no miolinho, por baixo do verde, por cima do vermelho, novamente, por baixo do verde, por cima do vermelho, sim? Vou deixar aqui para ficar bem a carinha da orelhinha, tá vendo que fez a cara da orelhinha aqui? Sim? Vou fechar nosso elo, dar um pequeno nó aqui, pequeno laço na verdade, tá? Deixa eu puxar ele um pouquinho que fica mais apresentável para todos. Mas temos aqui a nossa passagem do quarto elo, no formato de uma orelhinha, não está tão bonitinha, mas está ok. Temos aqui ele passado, certo? Contornando esse elo e fazendo esse formato. Olha que curioso. Ele está solto. Ele não se prendeu a nada. Eu trancei por baixo, por cima, por baixo, por cima. Vocês viram? Todos os elos. Mas ele está solto. Ele não se prendeu. Aham, curioso, não é? O que a gente pode tomar assim de uma hipótese a partir disso aí? A gente pode pensar que se o quarto elo é uma forma de dar consistência a essa função que é a amarração dos elos, né? Ou seja, de dar consistência ao nome do pai, na cadeia de 3 elos, a qual a gente já supõe que essa função está dada pela própria amarração A3, né? O próprio nome do pai estaria fazendo essa amarração, então seria redundante passar um quarto elo. Se eu já tenho o nome do pai funcionando, como que eu vou colocar o nome do pai de novo? Entenderam a ideia? Então assim, já há, né, essa função da amarração já está dada. Então, se eu passo o quarto elo, vai ser redundante, não serve para nada. Então, se a gente parte de uma cadeia de 3 elos, enodada borromeanamente, e tentamos enodar um quarto elo, o resultado será invariavelmente nulo. O quarto elo sempre vai estar solto. Então, ele não vai se enodar em nenhuma das configurações. Você lembra as 6 que a gente fez há 2 vídeos atrás ali? 3 levógeras, 3 dextrógeras, já tem aquelas ordens ali, a gente tem tudo. Então, se a gente pega a cadeia levógera e tenta reforçar o elo do real, o elo do simbólico, o elo do imaginário, depois a gente passa ela para a levógera e tenta, dextrógera, e tenta reforçar o elo do real, do simbólico, do imaginário, todos vão dar a mesma coisa, o mesmo resultado. O quarto elo vai ficar solto. Olha aí para vocês verem. Então vamos lá. Só para mostrar assim que isso acontece em qualquer um, a gente fez com ela levógera. Vamos mudar ela para dextrógera. Não é assim que a gente fez? Agora o vermelho está por cima do azul, né? E vamos passar em qualquer outro. Por onde? No verde? Vamos lá. Por baixo do verde. Bastante por baixo do verde, por cima do azul, por baixo do vermelho, por cima do azul, por baixo do verde. Estamos fazendo o contorno do elo verde, como vocês podem ver, né?
por cima do azul, tínhamos passado por baixo, agora por cima, viemos aqui no miolinho, né? Por baixo do vermelho, por cima do azul, como tínhamos feito, chegamos aqui ao local de início. Vamos fechar aqui de novo, como já tínhamos feito. Ok? Temos aí a nossa orelhinha, mais uma vez, montada. Ok? Todo cuidado aqui assim, agora ficou mais bonitinho, ficou mais parecendo a orelhinha mesmo. Certo? E o nosso quarto elo está... Embolei ele aqui no meio, mas ele está solto. Ele não está amarrado em nada. Entenderam? Pois é. Então, faça necessário uma nova forma para se abordar os nós. O Lacan vai dizer no seminário 23, aqui o seminário do Saint-Thomas, né, que os 3 elos não se atam naturalmente. Ou seja, a gente tem que pensar eles sempre desamarrados, empilhados, como a gente fez, né? Entretanto, para que a gente possa buscar uma forma de organizar e sistematizar a maneira como esses 3 elos vão aparecer, a gente vai sempre partir, ainda que assim didaticamente, sempre da cadeia de 3 elos enodada borromeanamente. E a partir daí, a gente vai introduzir os lapsos, como a gente já fez nos 2 últimos vídeos, né? E esses lapsos vão fazer distintas configurações nas disposições desse elo. Ou seja, há uma necessidade lógica de se pensar a cadeia borromeana de 3 elos para que possamos, logo depois, logo a seguir, pensar os lapsos ocorridos nessas mesmas cadeias borromeanas, nessas 2 formas, levógeno e destrógeno. Temos então as 6 configurações que a gente já trabalhou várias vezes, está aí mais uma vez uma tabelinha que apresenta as 6 configurações, ok? Para que a gente possa pensar a partir dessas 6 como que a gente vai trabalhar o quarto elo. Está vendo que nessas 6 estão só os 3 elos, não é isso? Tá, a gente já viu como é que isso funciona. Uma vez é o nó levógeno, uma vez é o nó dextrógeno. Vocês lembram quando a gente foi passando a trança, a gente viu isso no vídeo lá, as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6 da trança? E assim por diante, a gente viu as 6 possibilidades, levógeno, destrógeno. Quem não viu, por favor, retorne aí os 2 vídeos anteriores que a gente fez tudo isso lá. Eu gostaria agora de fazer um pedido para vocês. Peguem as suas cordinhas, tá? Sugiro, por exemplo, um cadastro de sapato. Vocês compram aí numa sapataria, uma loja de sapato qualquer, a gente consegue comprar cadastros, né? Sei lá, um meio metro, um cadastro relativamente grande assim, né? A gente consegue comprar de várias cores. Comprem um vermelho, azul, verde, preto, né? Para vocês fazerem. Comprem isso aí e tentem fazer as 6 possibilidades. Mudem, igual a gente ensinou no vídeo anterior, como é que muda do levógeno para o destrógeno, tá? E façam o enlaçamento do quarto elo em todas as 6 possibilidades, tá? Do jeito que a gente viu e do jeito que a gente mostrou aqui. Façam em casa, ok? No próximo vídeo, a gente vai tomar a mesma coisa, só que não mais com ele amarrado borromeanamente. A gente vai tomar os 6 empilhamentos resultantes dos lapsos para a gente fazer um enlaçamento do quarto elo. A gente vai ter essas 6 possibilidades amarradas borromeanamente a 4 elos. Com 3 ela vai estar apenas empilhada e com o quarto elo ela vai estar amarrada borromeanamente. É isso mesmo, ela vai estar amarrada borromeanamente a 4 elos. Ou seja, aquela característica fundamental de qualquer um que eu soltar, todos os outros se soltam, vai existir sim, só que com 4 elos agora. Beleza? Então, espero vocês lá no próximo vídeo para a gente ver isso. Enquanto isso, nossos pedidos de sempre. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, visita a nossa página psicanaliseafins.com.br/curso, para vocês conhecerem o nosso curso, ver se vocês vão se interessar, quem sabe, aprender um pouco dessa clínica psicanalítica nodal. Nossa, faz parte do nosso curso de psicanálise, né? Quem sabe pode ser bem interessante. Não se esqueçam também de deixar aqui suas dúvidas, seus questionamentos, seus comentários. Na medida do possível, vamos responder todos eles, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.